Virgínia e Zé Felipe terminaram. Você já viu? Oi, eu sou a Giandra, esposa do José Lucas, mãe do Caio e da Júlia e uma filha amada do Senhor. Comecei esse vídeo com a notícia da semana, né? Pra chamar a tua atenção. A tua atenção por quê? Porque a gente vai conversar aqui hoje. Que é o quê? Sobre quem que a gente tem deixado influenciar as nossas vidas e como que isso tem nos afetado. Eu não sigo a Virgínia. Eu segui ela um tempo quando eu queria... tava pensando em comprar uns body splash, enfim. E aí todo mundo falava da We Pink, da We Pink. Tem uma colega minha que comprou, acho que 2 perfumes da We Pink. E ela tava usando os 2 juntos e falou que ficava o dia todo e era muito bom. E eu, vou olhar. E aí eu entrei no site da Virgínia e eu vi que ela fazia promoção, vira e mexe, fazia uma live lá no Instagram e aí promoção, e aí eu segui ela pra acompanhar as promoções. E foi isso, mas eu já desisti, não gostei muito dos cheiros, enfim, não me fizeram a cabeça, mas enfim. Só que eu não acompanho ela, eu não sigo o Zé Felipe, eu não gosto de sertanejo, eu não como 100 ovos por semana, e também não usa aquele monte de body splash, perfume, não usa aqueles suplementos, aquelas coisas que ela vende, mas a notícia dela, do término dela, chegou pra mim. E chegou pra mim através de uma página de notícia que eu sigo aqui de Santa Catarina. Chegou o término da Virgínia e Zé Felipe. E aí um monte de gente falando que era verdade, mentira, em todo lugar era isso que falava. E aí você abre o YouTube e o que que aparece? Término da Virgínia e Zé Felipe, não sei o que, e pessoa reagindo, e será que é verdade, não é? E, se liga na jogada de marketing, e só se fala nisso. E, enfim, né, tem pessoas que gostam da Virgínia, gostam do que ela posta, enfim, do conteúdo dela, todo mundo é livre, né? Eu nem quero falar mal dela, não tem nada a ver com isso. Mas o que eu fiquei pensando é o quanto as pessoas que a gente segue acabam nos influenciando e a vida que essas pessoas levam, enfim, e até as coisas boas ou as ruins que elas fazem acabam afetando a nossa vida, sabe? O que eu, com essa questão do término da Virgínia e do Zé Felipe, o que eu fico é muito triste. É uma família que tá se desfazendo, né? Continuamos amigos e blá 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 blá, blá nos respeitamos e a gente continua tudo igual, só não dormimos mais juntos e tal, mas, gente, é uma família, né? Daqui a pouco a Virgínia vai se relacionar com alguém, o Zé Felipe vai se relacionar com alguém e eles têm 3 filhos pequenos, né? Um avião passando. Não, é um helicóptero. Deixa eu terminar de passar. Enfim, e eu fico muito triste de ver uma família se desfazendo, né? Isso não é legal. Não é legal de forma alguma. E, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas o sentimento que eu tenho é esse, de tristeza por uma família que tá se desfazendo. Ponto. Falado isso, agora vamos falar sobre esse assunto das pessoas que a gente segue e o quanto isso influencia a nossa vida, né? Esses dias eu vi uma amiga postando aqui no Instagram que ela ficava muito irritada quando alguém postava uma coisa lá, uma pessoa específica, e aí, acho que foi o marido, não lembro bem da história, tá? Se você estiver acompanhando, você sabe da história, mas é mais ou menos isso. Eu não sei se o marido falou, não lembro bem, mas ela deixou de seguir a pessoa. E aí, meu Deus, não se irritava mais. Por quê? Porque ela não via aquele conteúdo que a pessoa postava. E isso aconteceu comigo esses dias, assim, tinha uma pessoa que postava algumas coisas, só que essa pessoa, ela saiu do meu círculo de relacionamento, ela optou por sair, enfim, né, a gente não brigou, não teve nada, mas ela se afastou, assim, e sempre quando eu via algum conteúdo, alguma coisa que essa pessoa postava, isso me trazia um sentimento ruim, de, meu Deus, eu sinto saudade dessa amizade, enfim, também não vamos entrar nesse detalhe, mas cada vez que eu via aquilo me dava uma certa angústia, sabe, nossa, por que isso aconteceu, né, me dá um ruim, assim, sabe? Cada vez que eu vi um conteúdo que a gente era muito próximas e tudo, e aí a pessoa decidiu, não sei porquê, mas se afastar, né? A gente nunca teve essa conversa. E aí eu, acho que se eu deixar de seguir, pode ser que seja bom. A gente não se fala, não tem nada, então fui lá e deixei de seguir. Gente, que libertador isso.
parece tão simples, né? Por que as coisas simples e óbvias não são mais tão simples e óbvias? Eu parei de seguir essa pessoa e não vejo mais as coisas que ela posta. E, enfim, é isso. E aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente segue pessoas que a gente fica com raiva, não gosta de certa coisa, enfim. E por que eu tô seguindo essa pessoa ainda? Por que eu tô consumindo esse conteúdo ainda? Se isso me gera raiva, me gera tristeza, me gera um sentimento ruim, né? Por que a gente se aprisiona nisso? Não sei também. Eu acho que a gente é, perdeu a noção do óbvio, sabe? Meu, isso me faz mal, isso tá me machucando, eu posso cortar e tirar isso fora. É, com essas coisas assim, sabe? Eu não preciso ficar me martirizando, coisas assim. Eu acho que, enfim, né? Eu tive um relacionamento antes do José Lucas e quando eu terminei, a pessoa que terminou comigo, eu tirei tudo, assim, de apaguei, de excluí de tudo quanto era lugar. Eu nem sei se já existia Instagram naquela época, mas Facebook, enfim, eu tirei de tudo, assim. Eu não queria ficar vendo a pessoa, não queria nem ver na rua, mas na rua não tem como evitar, assim, né? Mas não tinha por que eu ficar seguindo, eu não consigo entender. Às vezes as pessoas terminam um relacionamento, uma amizade, sei lá, alguma coisa, acontece alguma briga, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa insiste em permanecer, né? Acompanhando. Ah, não, eu não vejo, mas aí pede pra amiga ver, entra lá e vê. Ou essas amizades também que se fazem de amizades, né? Que não, eu parei de seguir, mas aí sempre fico mandando lá pra minha amiga o print de que o ex dela tá postando. Ah, não, essa amiga aqui que brigou com a outra, eu vou mandar lá no nosso grupo de, sabe? Pra quê? Qual a necessidade disso, né? A gente tem que entender que tem coisas que chegam ao fim, que tem coisas que não nos fazem bem, e tá tudo bem, a gente não tá ali o tempo todo vendo e acompanhando e sabendo, né? Eu até gravei um outro vídeo falando sobre que a gente deixava de viver pra acompanhar a vida dos outros. E eu acho que é muito isso que acontece, sabe? A gente deixa de celebrar com as pessoas que a gente ama, de chorar às vezes com as pessoas que a gente ama, porque a gente tá muito preocupado em saber dos acontecimentos da vida das pessoas que estão nem aí pra gente, sabe? Que estão lá vivendo e fazendo e acontecendo e não se importam com a gente, sabe? Enfim, então se você tem esse tipo de sentimento quando vê algum perfil, quando acompanha algum conteúdo, para! Só para de seguir, para de ver, para de falar sobre, para de pesquisar sobre, né? Eu tenho passado por um tempo um pouco complexo, assim, na maternidade. É porque é super normal, né? Eu tenho um filho de 2 anos, uma bebê de 4 meses, e as coisas não são tão fáceis, né? Imagina, é muito lindo tu olha pra dois bebês, assim, e os meus filhos são lindos. E só que eles dão trabalho. E o Caio tá naquela fase dos 2 anos, a Júlia é um bebê que ama ficar acordada de madrugada. Ela já tava dormindo bem, mas agora dorme bem. Mas pelo menos um tempinho ela tem que acordar de madrugada. E eu acompanho muito conteúdo no Instagram, perfil de mães, perfil de maternidade, aí que fala sobre essas dificuldades, assim. E tem 2 pontos aqui. O primeiro é que eu acho muito válido que se fale sobre isso. Porque as pessoas não falavam pra mim das dificuldades que tinha de ter filhos, de criar filhos, de educar filhos. Eu não ouvia sobre isso. A gente só ouve falar coisas boas. E é muito bom ter filhos, é lindo e tudo mais. Só que eu não ouvia muito as pessoas falarem sobre a exaustão materna, sobre a privação do sono, sobre a questão de você não se encontrar, de você ter os filhos e aí você viver em função dos filhos e você não saber mais quem você é, você não saber mais o que você gosta, você não conseguir fazer essas coisas e não se fala muito sobre. Então eu acho muito legal essa parte que fala sobre isso, sabe? Que tu vê que outras pessoas também estão vivendo, que tu não é uma mãe ruim por estar passando por essas coisas, tendo esse sentimento. Então eu acho muito legal se falar sobre isso. Só que eu vejo muito conteúdo sobre isso. E aí o José Lucas falou: amor, para de seguir isso, porque não basta eu seguir e curtir. Tudo que eu via, José Lucas, é assim que eu me sinto, é assim que eu tô me sentindo, é exatamente assim. Nossa, esse vídeo traduz o que eu tô sentindo. E eu encaminhava tudo isso pra ele pelo direct no Instagram.
E aí ele falou, amor, tudo bem, tu tá assim, não tem problema e tudo mais. Só que esses conteúdos, eles ficam, parece que te puxando pra baixo, assim, tu fica se martirizando com essas coisas e pensando que é o fim do mundo e que a vida agora é só sofrimento e tristeza e que é tudo muito difícil, e na verdade é tudo muito difícil, mas não é só isso a vida, sabe? Eu só tava olhando para as partes difíceis e aí deixando um pouco de ver as coisas boas, de ver, enfim, o quanto de coisas boas os nossos filhos nos trouxeram. Ontem a gente tava conversando, até a hora que jantava, do quanto os nossos filhos, eles têm nos ensinado, assim, sabe? É, o quanto Deus usa dos nossos filhos para nos ensinar coisas que a gente não aprenderia, ouça bem, não aprenderia se não tivesse os filhos. Enfim, então o que a gente consome acaba influenciando muito a nossa vida, né? Quem a gente segue, os conteúdos que a gente deixa entrar na nossa casa, eles acabam tendo muita influência. E não é pecado, sei lá. Eu adoro coisas de true crime. Eu assisto muito, mas tipo, muito, muito. Hoje eu falei para um amigo que eu sabia como esconder um corpo, porque eu sou formada em Elise Matsunaga com pós em Jeff Dahmer. E eu gosto de assistir esses conteúdos. Não precisa ficar com medo de mim, eu não sou uma serial killer. Mas o que esses conteúdos trazem de bom pra minha vida, sabe? O que esses conteúdos me edificam? Não é pecado assistir uma série que conte a história, não é pecado assistir um vídeo que conte, enfim. Mas o que isso tem trazido de bom pra minha vida, sabe? O que acompanhar essa pessoa que fala tão mal de outras, ou o que acompanhar essa pessoa que tá sempre brigando, ou o que acompanhar isso tem feito pra mim, sabe? Outra coisa que também, né, às vezes a gente fica seguindo pessoas muito bonitas, assim, na internet. E até tava falando isso com o José Lucas. Tudo eu falo com o José Lucas, né? Que eu falo assim, meu, se eu ficasse rica, eu não queria fazer uma lipo, não queria me fazer um monte de procedimento e coisa e tal, porque é uma coisa que eu não acho real, tá? E daí o José fala, ah, duvido que tu não ia querer fazer, não sei o quê. E não, nada contra quem faz, tá? Não tem a ver com isso. Mas às vezes a gente não faz porque não quer, não gosta, ou enfim, às vezes não tem condições de fazer. E aí, às vezes, a gente fica se comparando com pessoas que têm outra realidade diferente da nossa, sabe? Pessoas, às vezes, que trabalham com o corpo, sei lá, uma modelo. O corpo dela é o trabalho dela, ela faz vídeos, enfim, faz propagandas, eu ia falar, mas enfim, né, não consigo me vir a palavra, mas com o rosto, com o corpo, enfim, é o meio de trabalho dela, o trabalho dela é cuidar do corpo, sabe? E como que eu, que tenho 2 filhos, trabalho o dia inteiro, estudo, tenho uma casa, um marido, não tenho ajuda em casa, né, de uma terceira pessoa, como que eu vou me comparar com a realidade de uma pessoa assim? É injusto com a gente, né? E aí a gente acaba acompanhando, não é problema em acompanhar, claro que não, mas há problema quando a gente começa a acompanhar e isso faz mal pra gente. Enfim, né? Comecei a falar sobre quem a gente segue, a influência que isso faz na nossa vida, e aí já fui para outro lado, mas eu acredito que tudo se conecte e traga a gente a refletir um pouco, sabe? Porque o que a gente consome acaba afetando a nossa vida. Nós somos a primeira geração que vive com esse turbilhão de informações e eu acho que a gente não tem noção ainda do grau que isso afeta a nossa vida, sabe? De saber tudo de todos, de acompanhar tudo de todos, de viver a vida das pessoas, assim, junto com as pessoas. E às vezes eu acho que isso é muito perigoso. Eu tenho muito cuidado, assim, com como que isso vai afetar os meus filhos, mas também eu preciso olhar como que isso tem afetado a minha vida, sabe? Enfim, um monte de coisa para vocês refletirem. Só queria abrir aqui essa gaveta pra gente conversar, né? Tirar esse band-aid e aí agora a gente vai ter muitas coisas para pensar, tá bom? Mas o que eu diria assim para finalizar mesmo é olhem para quem vocês estão seguindo e se de fato essa pessoa tem edificado a sua vida, sabe? O quanto isso tem sido bom para mim. Isso tem agregado a minha vida, tem trazido ganhos para minha vida, porque às vezes só tá trazendo perda. E então não faz sentido, não é bom, vou deixar de lado.
a gente pode deixar de lado, né? A gente não precisa acompanhar tudo, a gente não precisa seguir todas as tendências, a gente não precisa assistir tudo que todo mundo tá assistindo. Dá pra viver sem saber tudo que tá acontecendo, sem acompanhar todos os famosos e as pessoas que estão em alta, sei lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Comenta, curte, compartilha. E é isso. Tchau!